Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. Bom, gente, o nosso tema de hoje: qual tipo de filho que você está sendo para Deus? Quero começar dizendo para vocês que eu gosto muito de estudar e entender as parábolas que Jesus deixou para nós. Porque pense num homem sábio. A sabedoria de Jesus nos ensina, nos exorta e nos faz entender qual era o seu legado. Com certeza ele deixou muitos fariseus de cabelo em pé, porque não compreendia o que Jesus queria dizer através das suas parábolas. E hoje, meus amados, nós vamos ler e entender o que Jesus quis dizer com a parábola dos dois filhos. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a compartilhar este vídeo com as pessoas que você gosta. E também não esquece de tocar o sininho. Entenda que esse canal, ele é para o nosso elevo espiritual. Amém? E como eu falei no vídeo passado, que a palavra do Senhor, ela é loucura e por causa disso muitos não entendem. Se você não viu o vídeo que eu fiz anterior a esse, que se trata do segredo para ter a sabedoria de Deus, depois que você terminar de assistir este vídeo, você vai lá e assiste, porque você vai ser edificado. E hoje nós vamos ver mais uma dessa doce loucura da palavra de Deus, que se encontra em Mateus 21, o verso 28 ao 32, que diz assim: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, o pai disse a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Olha a palavra do Senhor, que maravilha para o dia de hoje. E neste texto, meus amados, fica bem claro o significado desta parábola que fala dos 2 irmãos. Percebemos que nesse texto há 2 tipos de pessoas, 2 tipos de atitudes e comportamentos completamente diferentes. E esses 2 grupos de pessoas que Jesus estava falando representam a obediência e a desobediência. O primeiro filho, que o pai falou, deu a ordem dele ir trabalhar, ele disse sim, mas ele não foi. Ele simplesmente enganou ao pai e não cumpriu o que ele tinha dito. E este é o filho da desobediência. O segundo filho, que respondeu ao pai imediatamente: não quero. Este em seguida ele se arrependeu e resolveu ir. Ele atendeu às ordens do seu pai. Esses 2 tipos de comportamento representam o primeiro filho, a religiosidade. É justamente aquelas pessoas que aparentam estar dentro da casa do Senhor, está obedecendo ao Senhor, mas não estão obedecendo ao Senhor.
Era exatamente assim que os fariseus faziam. Eles não obedeciam às leis de Moisés, mas obrigavam o povo a obedecer às leis. E aqueles sacerdotes, eles viviam de aparência, porque eles se exaltavam a si próprio, achando-se melhor do que todos os outros. Mas nós sabemos que para Deus somos todos iguais, somos todos servos de Deus. E o segundo filho, ele representa as pessoas excluídas. Quando Jesus falou que são as pessoas que são prostitutas e publicanos, eles estavam falando exatamente das pessoas excluídas, mas são aquelas pessoas que se arrependem, que voltam que começam a ter um relacionamento com Deus, passando a ter intimidade com o Senhor. O arrependimento representa muita coisa para Deus. Ouvir o chamado do Senhor é muito importante. Às vezes, meus amados, nós estamos dentro da igreja, indo para a igreja, mas verdadeiramente não estamos obedecendo às ordens do Senhor, não estamos sendo obedientes a Deus. E no verso 31, Jesus pergunta: qual desses dois filhos foi realmente obediente e ouviu a voz do seu pai? E todos responderam: o segundo filho. Quando Jesus fala que os publicanos e as meretrizes estarão precedendo ao reino de Deus, ele está falando da humildade daquelas pessoas que reconhecem que só o Senhor é Deus, que só Jesus salva. E Jesus, ele deixa bem claro que manter uma imagem irrepreensível, mas fatalmente corrompida dentro da igreja, isto não vai levar você a lugar algum, porque ninguém engana Deus. Esta parábola dos dois filhos nos traz 3 advertências importantes para nossas vidas. A primeira advertência: não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento dos nossos pecados é mais importante do que a nossa aparência. É mais importante do que qualquer religiosidade. E é mais importante do que qualquer boa intenção. Porque, afinal de contas, de boas intenções o inferno está cheio. Fazer a vontade do Pai é o resultado de ter uma vida regenerada. O arrependimento verdadeiro é o reflexo do Espírito Santo nas nossas vidas, pois ele é o único que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. A segunda advertência: para Deus, a condição do homem é apenas de pecador e nada mais. Somos todos pecadores diante do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus colocou como exemplo 2 classes de pessoas que sejam rejeitadas daquela época, as prostitutas, as meretrizes e os publicanos, e ele os colocou acima daquelas pessoas que eram justamente os sacerdotes, aqueles que se consideravam maiores do que todos. Nesse caso, Jesus demonstrou que não há nada que possamos fazer para impressionar ao Deus Todo-Poderoso, pois ele conhece o coração do homem. Ele sabe quando estamos sendo verdadeiros ou não. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior de entre os homens. E a terceira advertência: ninguém engana a Deus. Ninguém pode surpreender a Deus. Muitos acham que pode enganá-lo com as aparências, mas diante de Deus, todas as máscaras irão cair. Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas,
Podemos enganar as pessoas com louvores incríveis. Podemos enganar as pessoas com orações maravilhosas. Mas Deus, Ele conhece se o seu comportamento está sendo sincero, se o seu coração está sendo honesto ou não. Precisamos estar atento às nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas palavras. Tudo só agrada a Deus se vier do fundo do nosso coração. Mas de qualquer forma eu quero te dizer algo. Só existe 2 tipos de filhos para Deus. Aquele que obedece e se arrepende dos seus pecados e aquele que não obedece e não aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Só existem esses 2 tipos de filho. Não há um terceiro filho. Entenda bem isto. Não há um terceiro filho. Se você chegou até aqui, você já descobriu qual tipo de filho você está sendo para Deus? Eu espero que você tenha entendido a mensagem do Senhor para o seu coração. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, dá um like, dá um joinha, não esquece, se inscreve no meu canal, ajuda o nosso canal a crescer, a ganhar mais vidas para Jesus. Que a paz de Cristo esteja em seu lar, que o amor de Deus se faça em seu coração. Que Deus abençoe vocês. Amém?